Bem-vindos de volta! Hoje vamos falar sobre as origens históricas dos ataques a Israel. Eu sou Renata Lima, e este é o canal World Military History. Ao contrário do que se entende hoje como Palestina, que geralmente se refere a pequenas regiões ao redor de Israel, como a faixa de Gaza e a Cisjordânia, a Palestina é uma região muito antiga, com sua origem na Idade do Bronze, cerca de 3.000 anos atrás. Segundo algumas fontes, o primeiro povo a se organizar na região foram os filisteus. Ainda segundo algumas fontes, a origem da palavra Palestina deriva de Filístia, ou Filisteia, que era o nome daquela região no século V a.C., e que indicava a região onde viviam os filisteus, especificamente entre o atual Líbano e o Egito. Entre os anos 135 e 390, a região esteve sob domínio do Império Romano, e a região passou a ser denominada como província da Síria-Palestina. A região se tornou multicultural e politeísta, e o cristianismo era praticado por falantes de língua árabe, grego e aramaico. Também se praticava o judaísmo. Aos poucos, a região passou a ser chamada simplesmente de Palestina. No século IV, o Império Romano Bizantino, cristão, dividiu a Palestina em 3 regiões. As cidades cresceram, com destaques na arquitetura, nas grandes bibliotecas, nos centros filosóficos e na grande população. Nessa época, também aumentou a população árabe na Palestina. No ano 637, a região foi conquistada pelos muçulmanos, que estabeleceram rotas de comércio até a Índia, fazendo da Palestina uma região bastante rica. Nesse período, expandiu-se a cultura árabe e a fé na religião islâmica. Foi durante esse período que a Palestina adquiriu seu nome árabe moderno, Filastim, que deriva de Filístia, sua antiga denominação. Para os muçulmanos, a cidade sagrada de Jerusalém é o 3º lugar mais sagrado, ficando atrás de Meca e de Medina, na atual Arábia Saudita. As cruzadas cristãs atingiram a Palestina a partir do ano de 1147, buscando o domínio da região. O comandante muçulmano Saladino derrotou os cruzados na Batalha de Itim, em 1187, e reestabeleceu o domínio muçulmano na região da Palestina. Jerusalém foi declarada como capital da Palestina, mantendo essa condição pelos 700 anos seguintes. Em 1517, a Palestina passou ao domínio do Império Otomano. Segundo alguns historiadores, teria sido nesse momento que os palestinos teriam formado seu próprio Estado e sua identidade enquanto nação. Os palestinos da região da Galileia teriam se revoltado sob a liderança de Daler al-Umar al-Zaidani, derrotando as forças otomanas em 1768 e estabelecendo um Estado autônomo com as fronteiras da Palestina. Formalmente, ainda eram parte do Império Otomano. Na prática, funcionavam como um Estado independente. Essa condição permaneceu por 5 décadas, onde prosperou a indústria do algodão e outras atividades econômicas voltadas ao comércio internacional. Até o início da colonização judaica europeia no final do século XIX, os diferentes grupos religiosos da Palestina viviam em coexistência pacífica. Ao final da Primeira Guerra Mundial, o exército britânico ocupou a Palestina. A extinta Liga das Nações atribuiu, ao Reino Unido, implementar o mandato britânico da Palestina. No século XIX, o colonialismo europeu começou a se intensificar em todo o mundo. Nesse contexto surge o sionismo, movimento que defendia a ocupação da região da Palestina por judeus. A combinação do interesse geopolítico britânico na Palestina, junto com a pressão sionista, resultou na Declaração Balfour, em 1917. Ela significava que era, a partir de então, seria uma política de Estado da Grã-Bretanha apoiar oficialmente a criação de um Estado judeu na Palestina. Depois que o mandato britânico foi declarado, o antisionismo palestino se intensificou. Em 1948, sob a aprovação da Organização das Nações Unidas, é criado o Estado de Israel, gradualmente aumentando o controle sobre a maior parte da Palestina histórica. Os sionistas defendiam a ideia de que sua causa representava o retorno dos povos originários à sua terra natural, após uma ausência de 2.000 anos. A chegada do povo judeu à Palestina fez com que, aos poucos, surgissem milhares de palestinos nas condições de refugiados ou de deslocados. A ideia defendida pelo sionismo é controversa, porque, como relatamos, os árabes palestinos modernos são descendentes de diversos povos como gregos, cananeus, filisteus e outros. O processo de criação do Estado de Israel com a interferência britânica e da ONU acabou por criar tensões regionais entre muçulmanos e judeus, indo além das fronteiras da Palestina. Israel ganhou inimigos declarados como a República Islâmica do Irã,
e acabou por se envolver em guerras ao longo de sua pequena história, enquanto Estado. Assim, os atentados e ataques contra Israel, por grupos terroristas islâmicos, podem ser considerados como consequência desse processo de ocupação da Palestina, a partir do século XX, ainda que a violência extrema desses grupos, inclusive contra civis inocentes, não se justifique. Você conhecia a história da região da Palestina? Em sua opinião, como se poderia alcançar a paz na Palestina? Escreva seus comentários. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Até o próximo vídeo!